programa Transcendência recebe hoje Jamal Saleh Barghouti, dentista, especialista em cirurgia maxilobucofacial, em ortodontia, descendente de árabes, uma pessoa super agradável, cheia de conhecimento, e conversará comigo a respeito de cuidado bucal, identidade e religiosidade. Seja bem-vindo, Jamal, ao programa Transcendência. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite aí feito pelo amigo e dizer que muita satisfação aí estar participando desse bate-papo aí, mano. Jamal, me diz uma coisa, tu, antes de tudo, essas especializações que tu tens, essa vivência na área da ortodontia, da odontologia, como começou toda essa história? Essa história, na verdade, já veio desde a época dos meus avós, lá na Palestina. Tu és descendente palestino. Sou descendente palestino. E o pai da minha mãe, né, meu avô, era, na verdade, o dentista da cidade. Qual era a cidade? Cidade de Coforim. Coforim era Mala, né? E aí ele era o dentista da cidade. Mas o que esse dentista tinha de instrumental naquela época? Eram somente 2 alicates. Um alicate para dentes anteriores e um alicate para dentes posteriores, né? E o pessoal da cidade, que é uma cidade de 1000 habitantes, digamos, uma cidadezinha de 1000 habitantes, o pessoal com dor de dente procurava meu avô. Madrugada, qualquer hora da noite, chegava, o único material ele vinha com 2 alicates. Qual é o dente que era para extrair? Que está com dor? Aquele. Pegava esse alicate. Era o dentista da cidade. Funcionava desse jeito. E acompanhando, na verdade, assim, essa história dele, e a gente vai tomando uma posição, a gente fica encantado com aquilo que as pessoas, apesar de vir com toda essa dor, esse sofrimento, e saírem lá de casa, na verdade, não era consultório, é uma casa que eles se sentavam numa cadeira, o paciente, ele saía satisfeito, sem dor nenhuma, agradecendo aquilo, e a gente aquilo ali toma como exemplo, aquela gratidão, que o pessoal, os que procuram, né, os que procuravam ele, saíam bem encantados. E aí começou, na verdade, comecei a gostar da odontologia desde aquela época. Desde aquela época. Tu moraste quantos anos na morei Palestina? 10 anos, 10, 11 anos mais ou menos. Esse tempo que eu morei na Palestina. Né? E tu estudaste odontologia aqui onde? Universidade Federal de Santa Maria. Eu terminei o curso em final de 96. Estou fazendo 14 anos de formado. E de lá eu fiz a especialização em ortodontia pela Unicastelo, São Paulo. Terminei a especialização em ortodontia e ortopedia facial em 2003. E aí em 2008 comecei mais uma especialização. Sempre a gente tem que buscar se aperfeiçoar, tem que ir atrás do ensino. Quem gosta de sempre trazer novidades, tem que estar sempre a par, né? Porque a ciência, a odontologia cada dia tem coisa nova, a gente tem que ir atrás desse conhecimento para buscá-lo, né? Era isso que eu ia te perguntar, tu estás há 14 anos como dentista, né? Aqui em Lajeado. Aqui em Lajeado. Aqui em Lajeado. Quais são as mudanças que tu vês em 14 anos? As mudanças a questão de material dentário, questão de resinas, adesivos dentários na parte de dentística. A ortodontia em relação ao material também, cada vez mais as ligas metálicas cada vez mais biocompatíveis com o organismo, para trazer menos infecções, mais fácil de higienizar. Havia muita rejeição antes em todo esse material? Havia infecções, né? Dava bastante infecções, principalmente as ligas metálicas que não eram puras, né?
não eram puras e hoje em dia está cada vez melhor. Tu vês alguma mudança no conceito de saúde bucal? Eu vejo, eu vejo bastante que a cultura do povo brasileiro está cada vez se voltada para uma higiene bucal. Estão cuidando mais. A mídia também ajuda bastante, né, nesse ponto, porque já está na tua casa, recebendo cuidados, né, dicas de saúde bucal. Isso aí, o povo está cada vez mais se conscientizando desses cuidados bucais, da higiene, uso do fio dental, uma escova que antigamente, vou falar em escova, quanto mais dura a escova dental era melhor. E esse conceito hoje em dia não, ao contrário, quanto mais macia melhor. Por causa da gengiva? Por causa principalmente da gengiva, né? E pela abrasão dentária, também ela faz um estrago no esmalte, a escova dura. A escova dental dura, ela faz um estrago no esmalte. E principalmente pela gengiva, porque com uma escova macia, tu consegue fazer uma boa higiene na gengival. Uma escova dura, tu não tem nem... tu tem medo de encostar na gengiva, porque tu não vai fazer uma boa higiene com uma escova dura. Ela vai machucar a gengiva. Isso aí cada vez mais vai agredindo a gengiva, causa retrações gengivais, abrasão no esmalte do dente, né? E a escova macia é o contrário. Ela massageia a gengiva, retira a placa dental e previne periodontite, gengivite principalmente, né? Sabe, eu perguntei sobre essa questão da saúde bucal porque me parece que a saúde bucal também hoje está ligada à questão estética. Por exemplo, você cada vez mais encontra pasta de dentes que prometem clarear em tantas semanas, você vê também pessoas fazendo clareamento. Isso não afeta o esmalte? Não, com o material usado hoje em dia, ele não afeta, não. Principalmente muitas perguntas eu tenho no consultório a respeito disso aí. O clareamento, ele não vai agredir meu esmalte, não vai dar cárie depois, vai ter um efeito estético, depois não vai carear meus dentes. Não, o pessoal tem essa ideia que, na verdade, o clareador dental antigo, ele agredia. Hoje em dia está sendo agregado a esses clareadores um material menos agressivo, diminuindo a concentração de ácidos, né, que são os mais agressivos ao esmalte. Então, quanto menos ácido incorporado a esse clareador, menor agressão ao esmalte dentário, né? E hoje em dia temos concentrações de 8%, 16%, 23%, 37%, que é feito em consultório, 22%. Então, várias concentrações. E é claro, depende do seu dentista em relação... Ele que vai orientar essa concentração aí. Tá? E esta questão da saúde ligada à estética fez inclusive com que muitos dentistas procurassem fazer especialização em ortodontia para colocar aparelho nos dentes das pessoas, etc. Há uma procura cada vez maior, inclusive os valores pagos diminuíram, né? Talvez essa oferta-procura. Mas ainda, o que a gente pode considerar como saúde bucal, ou seja, todo mundo precisa pôr, ou muitas pessoas que estão usando deveriam estar usando, ou isto é inconsequente, não importa? A questão dos aparelhos dentários, né, vem sendo desenvolvidos, na verdade, o mercado hoje em dia exige estética. Se eu for procurar um emprego e não tiver uma boa estética, é possível que eu perca esse emprego só por causa dos meus dentes. Então, a grande procura estética é a demanda do mercado, é a concorrência que temos no mercado. Temos 1000 candidatos para uma vaga lá, então, na verdade, nós temos que preencher os requisitos, maior número de requisitos possíveis, né? E para muita gente, assim, é fundamental a estética, né? E aí vem a parte dentária. Vou contratar uma secretária, tem que ter um sorriso com os meus clientes, um sorriso bonito, agradável. Isso faz parte da estética de
mundial, na verdade, né? E tudo, hoje em dia... Tu tem dados, por exemplo, de países que, se o Brasil é um país onde se está colocando muito aparelho ortodôntico em relação a outros países? Principalmente o Brasil, nós temos aqui no Brasil o maior número de escolas de odontologia do mundo. Aqui no Brasil, o maior número de escolas de odontologia do mundo. E aí que vem, na verdade, o mercado de trabalho. Nós tocamos há pouco em relação ao mercado de trabalho. Nós temos bastante escolas. Infelizmente, algumas estão tendo pouca qualidade de ensino. Como em todas as áreas. Em todas as áreas. E quanto mais profissionais, mais também o povo, pela busca dessa estética, quanto mais perfeita, né? Mais próximo do perfeito, melhor. Temos grandes ortodontistas, vários especialistas em ortodontia, inclusive aperfeiçoamento só em ortodontia. O pessoal vai para um lugar, 2, 3 finais de semana, faz aperfeiçoamento e volta a colocar aparelhos na cidade, né? Isso não é bem assim. Uma especialização em ortodontia, hoje em dia, 2 anos e meio, 3, 2 no mínimo, né? 2 anos e uma carga horária muito grande. Tanto é que o Conselho Federal de Odontologia, tivemos uma reunião em Brasília ano passado para reivindicar que, no mínimo, a Associação Brasileira de Ortodontia, que é a ABOR, né? E aqui a Sociedade Gaúcha de Ortodontia, a SOGAOR, estiveram presentes numa reunião lá em Brasília com o ministro da Saúde, para reivindicar que a ortodontia, a especialidade ortodôntica, não podia ter menos que 2.000 horas aula. Depois do intervalo, gostaria de conversar contigo sobre essa questão de quão necessária é a qualificação e também tocar um pouco nessa questão da tua herança cultural religiosa. O programa Transcendência volta logo após a mensagem dos nossos colaboradores. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar, em Lajeado, no centro. Fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Quer comprar eletrodomésticos? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar eletrônicos? Na Cedel é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na Cedel é sempre mais fácil. Cedel, sempre mais fácil de comprar. Depressão e todos os tipos de doença têm cura. Basta querer e ter muita fé. Marque sua hora pelos telefones 3726-4108, 9193-7738, 9724-4610. Benzedor Paulo Muniz, na Estação Rodoviária Nova, Sala 17, em